Fala galera do canal da Pangea, no vídeo de hoje falaremos sobre os ciclos econômicos na formação do território brasileiro. E para começarmos, nós temos que dizer que o Brasil ele nada mais é do que um país formado por ciclos econômicos de exploração, sendo que o primeiro ciclo econômico introduzido em território brasileiro foi o ciclo do pau-brasil, que serviu como justificativa para os grandes investimentos realizados pela coroa portuguesa no processo de colonização. Posteriormente, ocorre o ciclo do açúcar, que entra em decadência em função da atuação do processo denominado União Ibérica, que é a união dos governos de Portugal e Espanha, com perseguições a holandeses no Brasil, os quais migram para a região das Antilhas, realizando comércio triangular e levando o açúcar brasileiro à decadência. E uma observação é que somente os holandeses possuem o devido conhecimento técnico para o refino do açúcar. E diante da união entre Portugal e Espanha, que são inimigos históricos dos holandeses, e com a expulsão da Holanda de terras brasileiras, o ciclo do açúcar entra em decadência. Em momentos posteriores, ocorrerão o ciclo do ouro, da borracha e do café. E atualmente, o grande ciclo econômico relacionado ao Estado brasileiro é o ciclo da soja, que é vinculado ao movimento de fronteiras agrícolas. E a formação do Brasil ele tem relação com os últimos 5 séculos, sendo que no século XV você tem a extração do pau-brasil como forma de justificar para a coroa portuguesa a expedição onerosa em terras brasileiras. No século XVI, o auge da produção de cana-de-açúcar. No século XVII, o declínio do açúcar brasileiro devido à competição com a Holanda. No século XVIII, o ciclo do ouro em Minas Gerais. No século XIX, o ciclo da borracha e o auge do cultivo do café. No século XX, o declínio do café, onde o Getúlio Vargas ele promove a industrialização do país na era moderna. E no século XXI, o cultivo da soja, com desmatamento da região centro-oeste e diminuição da biodiversidade do cerrado. O ciclo do ouro ele se dá com a vinda da família real. E antecedentes ao ciclo do ouro, você tem a decadência do ciclo do açúcar e da necessidade de procurar um produto que gerasse lucratividade para a coroa lusitana. E iniciam-se as buscas por metais preciosos em terras brasileiras. A captação de metais preciosos no Brasil ele teve o seu marco inicial devido a 2 movimentos de interiorização do Estado brasileiro, que são as entradas e as bandeiras. As entradas é um movimento privado que buscava, entre outros aspectos, a descoberta de metais preciosos e o processo de expansão do território brasileiro, desrespeitando o estabelecido durante o Tratado de Tordesilhas. E o movimento das bandeiras é o objetivo expansionista no interior do Brasil, respeitando o Tratado de Tordesilhas, que também visava a captura de índios e escravos e a descoberta de metais preciosos. E logo após a descoberta do ouro em terras brasileiras, ocorre um processo singular na Europa, onde a migração da família real portuguesa para terras brasileiras, com a escolta de navios ingleses, devido a atritos entre a França e a Inglaterra, que era aliada de Portugal. A vinda da família real portuguesa em 1808, em função do bloqueio continental imposto pela França, e sucede uma série de transformações com a chegada da família real, sendo que a maioria visando as melhores condições de vida e alocação para os próprios membros da família real lusitana. Entre elas estão a abertura dos portos das Nações Amigas, que era um desejo da coroa lusitana de romper com Portugal, o Tratado de 1810, a criação do Banco do Brasil, entre outras medidas. A independência do Brasil em 1822, você tem uma Constituição que é outorgada, ou seja, imposta no ano de 1824, e um forte processo de instabilidade política. A tarifa Alves Branco em 1844, que é o primeiro grande movimento de industrialização do Brasil, que é um imposto que aumentou as taxas de importação para a casa dos 20%, quando não havia um similar nacional, e para a casa dos 60%, quando havia um produto similar nacional, que visava a proteção da indústria nacional em seus primeiros passos. A Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, onde tem o fim do tráfico internacional de escravos, como forma de combater o tráfico de mão de obra escrava entre a África e o Brasil, e tinha como objetivo incentivar os produtores a destinar possíveis valores desprendidos com escravos para a própria industrialização brasileira.
a Lei Áurea, em 1888, que tem o fim da escravidão no Brasil, com a ocorrência em 13 de maio de 1888, quando houve a assinatura da Lei Áurea, e para fins de referência, nessa época, a cidade de Goiás, também conhecida como Goiás Velho, ela possuía cerca de 3.000 escravos. A Era Mauá, de 1800 a 1889, de surtos industriais investindo na ferrovia e portos que facilitavam a exportação. O ciclo da borracha e drogas do sertão, entre 1870 a 1910, que é o período do ciclo da borracha com a ocupação da região norte e a extração das drogas do sertão, que seriam elas cacau, a canela, a castanha, açaí e ervas. O ciclo do café de 1800 a 1930, que são períodos correspondentes ao ciclo do café, que se tornou o principal produto brasileiro. E grande número de imigrantes italianos no Brasil. Você embasa o processo político conhecido como coronelismo, o qual é combatido por Vargas posteriormente. Entre 1930 a 1945, você tem a modernização da economia brasileira, sendo que a modernização da economia ela ocorre a partir de 1930, com o fim da República Oligárquica, ou também chamada de República Velha. A modernização econômica ela contribui para a construção do Distrito Federal, que desde o século XIX já havia sido planejado uma área para ser a sede do governo federal. E a construção da capital ela traz uma série de implicações, como a interiorização do país durante o governo JK, ocorrendo o crescimento industrial e melhor distribuição demográfica, mas das ao aumento da dívida internacional. Entre 1930 e 1990, você tem a crise do café, onde tem a ocorrência da crise do café, da quebra da Bolsa de Nova York, do período da substituição das importações de Vargas, do plano de metas de Juscelino Kubitschek e do milagre econômico, levando o café ao declínio. A substituição das importações, que é também conhecida como Revolução Industrial Brasileira, e a política de governo intervencionista que consistia na criação de empresas estatais e no fortalecimento da indústria nacional. Pessoal, por hoje é só. No próximo vídeo falaremos sobre o processo de regionalização do Brasil. E no mais, se inscrevam no canal da Pangeia, no YouTube, no Instagram e no Facebook. Dê um like se você gostou desse vídeo e ative o sininho de notificações. E mais uma vez, muito obrigado e valeu!